A ingenuidade não é um atributo da mulher selvagem. A inocência, sim. E esse conto fala da importância da gente estar com pessoas reais, pessoas que nos aqueçam, pessoas que nos apoiam, pessoas que elogiam a nossa criatividade. E isso é essencial para a nossa vida criativa. Apenas para a gente contextualizar, eu vou falar um pouquinho de cada um dos contos, mas não vou entrar profundamente em todos. Eu vou adentrar mais, né, nos 3 cabelinhos de ouro, porque nesse capítulo a gente tem uma paciente minha me falou assim: ai, Soraya, puta conto de espanto. Nós temos 2 contos de espanto que são meio assustadores mesmo, mostrando sobre aquilo que a Clarissa chama de a poluição da alma selvagem, e mostrando também tudo que a gente não deve fazer com a nossa vida criativa. E o terceiro conto, que é o que a gente vai entrar mais hoje, que é o conto que fala sobre a saída. Como foi perguntado aqui, acho que pela Cecília, qual que é a saída? Uma das saídas a Clarissa traz aqui, tá? A Clarissa não sou eu. Eu trago a minha leitura. Eu pego o conteúdo da Clarissa, mas eu faço a minha leitura, partindo da minha experiência como mulher, da minha experiência como mentora, como terapeuta, como facilitadora, tá? Então, todo esse capítulo, em primeiro lugar, é legal ficar claro aqui, que todo esse capítulo, ele é dedicado ao cuidado que a gente precisa ter com a nossa alma, para a gente preservar e resgatar a nossa vida criativa. Esse capítulo ele fala sobre algo muito importante, aliás, importantíssimo. Esse cuidado da gente não permitir que o excesso de responsabilidade ou de respeitabilidade roubem o tempo necessário para os nossos momentos do quê? De êxtase, de improviso, de repouso criativo. Ou seja, a gente precisa aprender a simplesmente fincar o pé e dizer não a metade do que acreditamos ser o nosso dever. A arte não foi feita para ser criada somente em momentos roubados, tá? O primeiro conto que a Clarissa traz nesse livro é La Llorona, que é a Chorona, né? É um conto muito conhecido e ele é considerado um conto até meio que sobrenatural. Eu incluí até uma música na playlist que eu fiz para vocês desse conto, tá? Eu fiz com uma terapia essa semana com uma paciente, eu coloquei essa música, ela falou, essa música tá me arrepiando. Aí eu falei, tá te arrepiando? Você vai ver o conto que vai te arrepiar, porque né, a música não tinha exatamente uma letra característica, mas era uma melodia que falava da história, tá? Então, esse conto, ele é sobre uma mulher que se apaixona, né, perdidamente. Vamos lembrar que tem uma leitura subjetiva e uma leitura objetiva, e a gente vai intercalar. Subjetiva quando todos os personagens fazem parte do mesmo psiquismo, e objetiva quando a gente analisa separadamente. Então, esse conto fala sobre uma mulher que se apaixona perdidamente, quem nunca, por um homem, né? Aqui nesse caso é um homem, mas poderia ser por uma mulher também, que é infiel. Então, em profunda tristeza, ela se afoga em um rio junto com seu filho. Dizem que ela passa toda a sua pós-vida procurando seu filho nas profundezas da água e que seu choro ainda hoje pode ser ouvido. Nesse mesmo capítulo, né, Clarissa nos conta mais uma história, né, dessa vez de uma jovem que desperdiça os seus sonhos e a sua imaginação com coisas que não, de alguma maneira, não são importantes, tá? Que ela poderia dar prioridade a outras coisas, mas a gente não vai dar prioridade a isso também. A gente vai ficar lá mais um pouquinho desse conto, né, que é a Chorona. Esse conto, sem me aprofundar tanto,
ele fala ou ele nos mostra o que acontece quando nós colocamos o centro da nossa vida em outro lugar que não seja nós mesmas. No conto, a sua âncora, né, é o homem que ela ama. No momento que ele, na realidade, troca ou encontra um outro romance, ela fica o quê? À deriva. E ela destrói tudo que vê pela frente, inclusive a si mesma. Porque é muito interessante para vocês entenderem. Peraí que eu vou pegar um papel aqui. Peraí. Vou mostrar algo para vocês interessante. Vou pegar aqui uma caneta. Peraí. Peraí que eu vou abrir aqui. Nossa, eu tenho um negocinho para escrever. Eu vou escrever aqui. Esse círculo aqui, ó, tem um círculo. É o eu. Né? Eu. O eu vem, né, da nossa relação pai, mãe, mundo. Tá? Pai, mãe, mundo. Então, a gente tem essa troca para nos tornarmos o eu, que é o processo de individuação. O mundo é uma relação que está incluso o outro, o amor. Muitas vezes, nesse processo de relação, o eu encontra um eu no outro, que é o outro, tá? Que é um relacionamento, por exemplo, tá? Esse outro, aquela pessoa só vive através do outro. Ela só vive. Tudo que ela inspira, ela respira, ela é constituída disso aqui, mas ela coloca a vida dela toda na vida do outro. O outro sai da vida dela. Se ela só se via no outro, a partir do momento que o outro sai da vida dela, ela não existe mais. Isso é uma aulinha do processo de individuação, né? Vocês viram um círculo perfeito ali, né? E o que estão falando aqui, o excesso de responsabilidade até com um relacionamento mata a nossa criatividade. Tá? Então, para vocês entenderem, a mensagem desse conto é muito clara. Ancore-se na sua própria vida, na sua própria vida interior. Crie um espaço de cuidado, de carinho. Aproveita a sétima lua, que é aquela que ama todas as coisas, ama comer, ama tomar um vinho. A gente tem que fazer um webinário com um espumante, né? Porque esse conto que a gente está vendo hoje, um pouquinho dele, fala sobre a morte da energia criativa, sobre a estagnação do rio da criatividade. Tá? É quando a gente coloca a nossa energia no outro ou em alguma coisa só. Então, a chorona, ela é compreendida como a imagem aquilo que a gente chama de deterioração desse fluxo criador, ou seja, as águas do nosso rio ficam sujas. Então, se a gente considerar essa história como a condição da psique de uma única mulher, a gente pode ter uma boa compreensão do enfraquecimento e do definhamento do processo criativo da mulher. Como outras histórias com finais trágicos, essa tem a função de quê? De ensinar a mulher o que não fazer e como voltar atrás no caso do quê? De uma escolha infeliz, para a gente reduzir o impacto negativo. Então, essa história, ela fala sobre a poluição do rio Abarro-Rio. Como pode a vida criativa da mulher ser poluída? Esse enlameamento da vida criativa invade todas as 5 fases da criação da mulher, ou seja, a Clarissa fala muito bem disso no livro. A inspiração, a concentração, a organização, a implementação e a manutenção. As mulheres que perderam uma ou mais dessas fases relatam que não conseguem pensar em nada novo,
nada que desperte a sua empatia. Então, elas vêm-se, de alguma maneira, perturbadas por casos de amor, pelo excesso de trabalho, pelo excesso, às vezes, ou a fadiga, ou o medo de fracassar. As desculpas são outra forma de poluição. É a casa, é a criança, é o marido, é o namorado, é o gato, é o bebê, que precisam da minha total atenção. Sim, eles precisam. Isso é uma verdade absoluta, muitas vezes, né? Quem tem filho sabe disso. Os meus filhos já cresceram. Ai, que bom, gente, que alívio que é isso. Porque eu adorei ser mãe, adoro ser mãe. A gente não deixa de ser mãe, né? Mãe é para sempre. Ai, mas tem uma hora que cansa, né? A gente quer só fazer círculo de mulheres, dançar, passear, viajar, né? E filho pequeno dá trabalho, é lindo, mas não é poético assim. Então, o que polui também, né? Não tenho dinheiro, não tenho tempo, não consigo encontrar tempo, né? Ah, eu preciso de uma câmera melhor para gravar o meu primeiro vídeo. Ah, eu preciso daquilo para isso, né? Eu só preciso de pelo menos um dia para conseguir, só preciso de mais alguns dias, a autossabotagem, de algumas semanas, eu só. E como reassumir o Rio? Então, o Rio também é comparado com os nossos complexos negativos, tá? Foi colocado aqui no chat. A primeira coisa, gente, aceitar os elogios. Há muitos anos atrás, era uma vez e não era uma vez, uma Soraya, que quando alguém falava assim, ai, Soraya, como você tá bonita, eu falava, imagina, ai, gente, que falsa modéstia, né? Ai, que chato isso. Ai, que vestido lindo. Ai, baratinho, comprei numa promoção. Não é que não tem, mas assim, a gente não aceita. A gente precisa aceitar elogios sinceros. Elogios sinceros para repelir o nosso ânimos maligno, para substituir por um que haja com mais limpeza. Sabe? Lembra do pai da Manauí que fala: ei, você quer casar com as minhas filhas? Então vai descobrir o nome, não é assim facinho, ela não vai saindo facinho com você, não. Que é, eu mereço melhor. Peraí, por que não? O primeiro que aparece eu vou pegar, a primeira situação que aparece, aceita elogio. Sensibilidade ao que acontece na tua vida. Segundo ponto, para você poder criar. Então, é ser sensível a tudo, é se abrir para essa sensibilidade. Da sensibilidade, começa de novo, abrir o ouvido musical, vai fazer uma massagem tântrica, vai receber, sabe? Esteja sensível, enche a tua casa de flores, vai pelo tato, tá? Terceiro, não represar o rio, ou seja, permitir que qualquer coisa venha, mas deixar passar por você, não ficar represando aquilo. Dia, vocês lembram daquele desenho da hiena? Quem for muito novinha aí nessa live, nesse webinário, não vai lembrar. Pesquisem, desenho da hiena, que ele ficava assim, dia, azar, não sei o que lá, não sei o que lá. Não fica nesse lugar. Reclama no dia de reclamar. Coloca assim, toda segunda-feira eu reclamo. Pronto. Não é bem assim, mas não fica nesse lugar. Deixa passar por você, né? Comece quantas vezes for necessário, sem medo de fracassar. Proteger o seu tempo e a sua energia criativa, tá? Então, é bem importante a gente olhar para tudo isso, tá? Então, essas dicas são super importantes para a gente. São dicas bem simples. Tem uma fala que a Clarissa tem no livro, que ela fala assim, como é que é mesmo? Todas as mulheres devem receber são milhões de elogios, todas nós temos direito a milhões e milhões e deusilhões de elogios. Vamos nos elogiar, sabe? Mesmo que vocês não conheçam uma outra. Ai, você é linda, você é inspirada, adoro você. Mas não é aquele elogio falso, é um elogio verdadeiro, sincero, que vem do coração, sabe? De você se ver mesmo. O segundo ponto dessa história, gente, é a menininha dos fósforos, que é um conto super impactante,
que é a história de uma menina paupérrima, assim, pobre, 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 que morava numa floresta negra, ela não tinha pai, ela não tinha mãe, tipo assim, caracas, meu, né? E ela era tão pobre que o casaco dela era tão fino, de tão fino que ele era transparente. E ela morava numa floresta e um dia ela teve uma ideia, né? Ela pensou em comprar fósforos para vender na aldeia os fósforos mais caros. Só que estava muito frio, muito frio, muito frio nesse dia. E aí ela queria comprar uma fatia de pão. Então ela pensou, vou vender esses fósforos. Ela tinha 3 fósforos, que acho que ela comprou por 50 centavos e ela queria vender cada fósforo por 1,50. Se fosse no Brasil, ela teria vendido, porque na 25 de março a gente vende tudo. Mas lá na aldeia dela, ninguém apareceu para comprar o fósforo. Só que ela começou a tremer, passar frio, ter várias coisas. Imagina passar frio. Aí o que ela fez? Ela acendeu o primeiro fósforo. Aí ela começou a ter várias visões, ela viu um sofá quentinho, não vou contar a história inteira, tá? Aí ela estava com mais frio ainda, ela acendeu o segundo fósforo, aí ela viu outras coisas, né? E aí ela acendeu o terceiro fósforo, que ela viu uma árvore de Natal, e aí, olha só, surgiu uma avó muito carinhosa, muito delicada, e a menina se sentiu tão feliz ao vê-la. E a avó levantou o avental, envolveu ela no avental, a criança abraçou a avó bem apertadinho, a menina se sentiu tão contente com aquela avó, mas a avó deu um beijo nela, e que beijo era esse? O beijo da morte. Então, a avó também começou a desaparecer, e a menina, então, nesse momento, começou a ir junto para o céu com a avó, aonde não havia nem frio, nem fome, nem dor. E pela manhã, entre as casas, encontraram a menininha imóvel e morta. Tum, 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 tum. Se fosse minha avó ia chegar para mim e falar assim, levanta daí agora, pega lá, vai lá, vamos lá vender vamos vender os fósforos. Vamos fazer o seguinte, ao invés de vender os fósforos, vamos pegar uma outra coisa, tá muito frio, vamos fazer uma fogueira. Vamos fazer uma fogueira? Aí da fogueira a gente convida, né? Vamos fazer um chá? Quem sabe a gente vende chá? Quem sabe a gente vende bolo? Sabe aquele momento que você está na vitimização e chega alguém e fala assim, ai, coitadinha, 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 e não adianta nada? Então, os alertas desse conto são muitos, tá? Não vou falar de todos eles, tá? Mas tem um que é principal, não deixe minar a tua energia. E se você está num lugar que não lhe faz bem, que drena a tua energia, sai daí. E aquelas pessoas que não valorizam a sua alma, as suas ideias, a sua arte, né? Porque a menininha não conseguia vender para ninguém o fósforo. Fósforo, supondo que é a arte dela, né? Ela não conseguia ter valor naquilo. Ou seja, ninguém que não valoriza o teu trabalho não merece o teu tempo. Por isso, sim, cobre o seu trabalho terapêutico. Ofereça gratuito o teu trabalho para quem você sente que precisa e merece, que nem vocês que merecem, que estão aqui numa sexta-feira à noite, né? Tipo, podiam estar na balada, na praia, podiam estar, sei lá, numa pizzaria agora. Estão aqui fazendo o quê? Ouvindo a Soraya Mariani. Então, meu tempo está sendo colocado num lugar que merece, sabe? Porque eu não dou pérolas aos porcos. Pós-cirurgia. Gratidão. Então, não faça como a menininha do conto. Não venda a sua luz. Lembra do que a Clarissa fala em todos os capítulos. A ingenuidade não é um atributo da mulher selvagem. A inocência, sim. E esse conto fala da importância da gente estar com pessoas reais, pessoas que nos aqueçam, pessoas que nos apoiam, pessoas que elogiam a nossa criatividade. E isso é essencial para a nossa vida criativa. Ou seja, lembrei, toda mulher tem direito a um coro de elogios. E esse conto fala sobre restaurar a nossa autoestima, restaurar o nosso amor próprio. Ou seja, a menininha dos fósforos fala que a gente precisa de amigos que nos amem e que tenham carinho pela nossa vida criativa. E esses amigos, eles são os maiores sóis do mundo, né? É engraçado, teve um dia que eu saí, que eu fui andar aqui na Paulista, antes da, né, pandemia,
E aí eu encontrei com a Miriam, que está aqui nessa live, está aqui nesse webinário. E aí eu olhei a Miriam, assim, ela, o companheiro dela, estava com os filhos também. E assim, foi um sol, é um sol, porque os bons amigos são sóis na nossa vida. Nós precisamos de amigos que tenham carinho por nós. Nós precisamos de amigos que saibam a diferença entre consolo, cuidado e carinho. Vocês sabem a diferença? A diferença é o seguinte: se você tem uma planta, esse exemplo é da Clarissa, tá? Que está doente, porque você a mantém no armário escuro, e você abre todo dia o armário e fala para ela assim: ai, plantinha linda, coitadinha de você aí nesse armário escuro, ai, você é tão linda. Fecha a porta, tá? Isso é consolo. Se você tira a planta do armário, põe a planta no sol, lhe dá algo para beber e depois conversa com ela, isso é cuidado e carinho. Então a avó podia oferecer para a menininha carinho, mas ela tinha que dizer para a menina que se ela ficasse ali naquela noite com aquele frio, ela ia morrer, porque era a única coisa que poderia acontecer. Então, esse conto fala sobre a importância dos nossos instintos selvagens. A menininha estava sem os instintos. Quando a gente para de vivenciar a nossa energia criativa, a gente perde os nossos instintos. Quando nós mulheres nos desconectamos do nosso amor benéfico da mãe selvagem, nós vivemos aquilo que equivale a uma dieta de subsistência no mundo exterior. Então, o ego não consegue se manter vivo, porque ele recebe muito pouco não, recebe pouco alimento de fora. E aí, cada dia que a gente vai viver de novo, a gente está mais perdido. Então, ali a menininha em nós, se ela não tem alimento para o seu ego, que é importante, o ego tem uma função importante na psique, né? A gente adormece exausta, a gente morre. Era uma vez e não era uma vez. Uma noite muito escura, muito trevosa. Aquele tipo de noite que a terra fica negra, que as árvores parecem mãos retorcidas, que o céu é de um azul tão escuro, mas tão escuro. E nesse momento vinha um velho cambaleando pela floresta, meio às cegas, devido ao quê? Aos galhos das árvores. Os ramos arranhavam seu rosto, e ele trazia um pequeno, bem pequeno lampião numa das mãos. A vela dentro do lampião tinha uma chama cada vez mais baixa, mais baixa, mais baixa. O homem tinha os cabelos amarelos, compridos, os dentes amarelos e rachados, as unhas amarelas e recurvas. Ele andava meio assim, sabe? Meio dobrado. O velho estava meio assim, ó. Andando assim, capengando, cansado, né? E aí, ele se apoiou numa árvore, ele se forçava para andar, porque ele não tinha mais força. E aí ele foi respirando, remando de árvore em árvore, com dificuldade, cada osso nos seus pés ardia como fogo. As corujas das árvores piavam, né, para acompanhar o gemido das articulações desse velho. Mas aí, um pouco longe dele, ele viu o quê? Ele viu uma luzinha, e ele viu um chalé, ele viu um fogo, ele viu um lar, ele viu um local de descanso. Ai, mas ele estava tão cansado, tão cansado, tão cansado, tão cansado, tão cansado, que ele não conseguia chegar lá. Era uma exaustão, né? E a pequena chama do seu lampião se apagou. E o velho conseguiu chegar até a porta e caiu, desmaiou. Dentro da casa tinha uma velha, linda, sábia, que estava sentada diante de uma bela e quente fogueira. E ela se apressou para chegar até ele, segurou nos braços, levantou ele mais para perto do fogo, ela o abraçou como uma mãe abraça o seu filho. Ela se sentou então na sua cadeira de balanço e o embalou. E ali ficaram os dois, o pobre e frágil velhinho, apenas um saco de ossos, e a velha forte que o embalava. E a velha dizia então: pronto, pronto, pronto. Calma, calma, calma.
Pronto, pronto, pronto. Calma, calma, calma. E ela dizia também: tá tudo bem, tá tudo bem. Ela foi embalando ele pela noite e, quando ainda não havia amanhecido, mas estava quase chegando a hora, ele estava extremamente remoçado. Ele era agora um belo rapaz, de cabelos dourados, membros fortes e longos, mas ela continuava a embalá-lo. Pronto, pronto, pronto. Calma, calma, calma. E quando a manhã foi se aproximando cada vez mais, o rapaz não é que foi se transformando numa bela criancinha com cabelos lindos, dourados, trançados como palha de milho. No momento exato do raiar do dia, a velha então arrancou bem rapidinho 3 fios da linda cabeça da criança e os jogou-os nos ladrilhos. E fizeram um barulho assim. E a criancinha, nos seus braços, desceu do seu colo e saiu correndo para a porta, voltando o rosto por um instante para a velha. O menino então deu um belo sorriso, sabe aquele? Um belo sorriso. Virou-se e saiu voando para o céu, para tornar-se então o brilhante sol da manhã. Mas essa é uma outra história. O que uma boa noite de sono não faz, gente? E uma velha arquetípica. Pois bem, ufa. Esse conto nos mostra que somente podemos recuperar a energia e o frescor da vida se nos permitirmos o quê? Parar. A última grande lição do capítulo é: crie tempo para cultivar a sua alma, para fazer aquilo que te nutre, inclusive para você poder simplesmente não fazer nada, nadismo e sonhar. Trata de quando nós perdemos o nosso fogo criativo, ou seja, o nosso ânimo está tão cansado e nesse momento é necessário se concentrar e ficar imóvel, embalar a ideia, renovar a ideia. É o avesso do foco, né? Porque o foco, ele pede que a gente tenha o quê? A mente lá, presente, presente. Só que a gente está tão cansado que a gente precisa desfocar. A gente precisa aceitar essa realidade. É preciso deixar aquilo que a gente fala na antroposofia, que as ideias descansem para que a gente possa ter o frescor e renovar. Então, falando de uma forma subjetiva, o velho é o nosso ânimos, né? A velha é a presença arquetípica da nossa energia feminina que nos acolhe, do sono da noite, da avó saudável, que vem que nos dá um colo, mas ela dá um colo porque ela tem a fogueira ali, porque ela pode trazer esse frescor e essa renovação. Então, como a gente viu na história, tem horas que a gente está com tanta coisa na cabeça que a gente precisa sentar e fazer o quê? Balançar. A paciência, a paz e o balanço, eles renovam as nossas ideias. Só esse ato da gente entreter uma ideia e a paciência para embalar é o que algumas mulheres poderiam chamar de grande prazer. E a mulher selvagem, quando ela reconhece isso, ela sabe que é uma necessidade, já foi falado aqui. Vocês colocaram várias vezes da questão do descanso. A Mariana colocou aqui, tá? É impressionante isso. Então, é preciso ter uma pausa para a gente fazer as coisas. Fazer que coisas? Descansar. Lembrar que o cansaço, é importante também que essa história fala de algo muito importante. O cansaço faz parte do processo criativo. Ele não vem para te incomodar, ele vem para dizer que a tua alma precisa descansar. E o que a gente fala para o cansaço?
Não posso sentir cansaço. Preciso fazer, preciso fazer, preciso fazer. E o cansaço te leva a deixar aquilo de lado um pouquinho. E o que a gente faz muitas vezes? Eu não faço. Toma um Red Bull. Pra quê, gente? Pra quê? Quem sabe o cansaço vai ser o seu maior amigo. Então, esse capítulo, ele fala também de 2 tipos de pressa. Uma positiva, né, que fala de levar a sério o que a gente quer criar. Então, essa pressa de otimizar, de não procrastinar, de falar, não, eu vou fazer o meu projeto, eu vou colocar o meu lado criativo no mundo, tá? Ah, mas eu estou muito cansada. Então, essa pressa não pode ser roubada pelo cansaço. A nossa energia, quando a gente permite que o cansaço venha e que a gente não se sinta culpada pelo cansaço, a gente acaba liberando, deixando as águas fluídas, né? Deixando as águas límpidas. Então, a gente faz tanta coisa, gente, em tão pouco tempo. Então, a gente precisa saber diferenciar, né? Essa maneira positiva, que é levar a sério o cansaço e perceber se a gente tem pressa demais ou pressa de menos. Como que eu posso descansar, gente, com o mundo inteiro fazendo um monte de coisa? Como que eu posso descansar com tudo isso acontecendo? O velho, ele está cansado de passar tempo demais dedicado ao trabalho. O trabalho que a gente deu para ele, para esse ânimo. Vocês algumas vezes viram uma mulher trabalhar como se o diabo estivesse agarrado no seu dedão do pé, só parar quando ela entra em colapso e não dar mais um passo sequer? Eu já fiz isso. Eu estava trabalhando, o diabo pegou no meu pé, segurou, ficava, sai, eu quero trabalhar. E aí, o que aconteceu? Precisei parar. Tireoide. Você já viu alguma vez uma mulher dedicada a alguma questão social que um belo dia virou as costas e mandou tudo à merda ou tudo ao inferno? É que seu ânimo está esgotado. Ela precisa ser embalado por aquela que sabe, por lá que sabe. A mulher cujas ideias ou energias, de alguma maneira, se esvaíam, né? Murcham, cessam. Isso faz parte das águas, não das águas sujas, mas das águas poluídas, das águas que secam. Então, a gente precisa encontrar com essa velha curandeira dentro da gente, que precisa acolher o nosso ânimo exausto, até que ele se recupere. O ânimo está cansado. O ânimo é essa força de realização que está associado ao nosso princípio masculino que todas as mulheres têm, todas nós mulheres, nascemos biologicamente mulheres, a gente tem um princípio, né, ânimos, e os homens têm um princípio ânima, né? Não estamos falando aqui de gênero, tá? O ânimos, ele está associado a essa força mais para fora. Também não estamos dizendo aqui que só os homens realizam. E quando o ânimo se cansa, ele precisa o quê? Ser embalado por esse princípio feminino que está conectado com a terra, com as águas, que consegue nos reconectar com a nossa inspiração, com esse rio que flui abaixo do rio, e que a gente recebe coisas misteriosas e maravilhosas, como uma ideia que surge no meio da noite, que você não sabe de onde veio e que veio de lá. Então, se você está cansada demais, é muito provável que você está fazendo coisas demais. O teu ânimo precisa de um momento para suspender a ação, para suspender a pressa, né? Tem pessoas que parece que tem um chip que não param, né? Que ela não respeita o seu ciclo. Essa ilusão de manter o nosso ciclo linear. Mas não adianta. A gente acha que não fez alguma coisa, isso é sinônimo de incompetência. Isso não é uma verdade. Então, é correto a gente dar mais do que a gente tem? Não é correto. A minha filha, a Júlia, me ensina muito sobre isso. Assim, eu tenho aprendido muito com ela sobre como me alimentar melhor, como descansar melhor. Eu falo, às vezes ela deita na rede, eu chego, Ju, o que você está fazendo? Ela, estou na rede. Eu falo, não, o que você está fazendo? Ela, estou na rede. E aí ela fica de olhos fechados, eu falo, o que você está fazendo? Ela fala, mãe, eu estou trabalhando. Tá trabalhando o quê, filha? O meu bem-estar, mãe. Eu acho tão lindo isso, sabe? E eu tenho praticado muito.
Eu já passei pelo extremo oposto de não descansar, já tive uma crise de tireoide no primeiro encontro mundial do Círculo de Mulheres, cheguei a ter um diagnóstico clínico de que eu ia ter que tomar hormônio para o resto da minha vida. Eu entrei num processo que eu achei que eu estava com uma depressão profunda, porque eu não queria fazer nada. Fiz os exames, levei para o médico, o psiquiatra disse que eu ia tomar antidepressivo, mas era só T3 e T4 desequilíbrio. Eu não tomei remédio, sou eu. Gente, porque eu tive ajuda clínica, tá? Porque eu encontrei um médico, né, uma médica que me acompanham, que me deram orientações que eu poderia fazer a minha usina funcionar de novo, tá? Então, esse conteúdo tem um motivo global de existir, gente. Porque a gente vê que o mundo não descansa. Porque a gente exalta o ânimos e tudo que é relacionado com o princípio masculino. A gente está vivendo ainda uma era que tudo que é relacionado ao feminino é muito ignorado. Por tanto tempo que, se de alguma maneira a gente teve essa sensação de não existir, é normal. Então, como será que seria chegar um pouco antes nessa casinha? A ideia é essa. Então, a gente precisa descansar, a gente precisa ser embalada para recuperar o rumo. É preciso deixar morrer as coisas para a gente poder rejuvenescer, para a gente poder recuperar a nossa energia. Então, ela acha, a gente acha às vezes que não pode fazer isso, que a gente precisa, né? A gente precisa visitar mais essa velha na floresta, essa velha que é essa parte nossa revitalizadora. A mulher selvagem, ela já espera que o ânimo fique exausto com certa regularidade. Ela não se espanta quando ele cai porta dentro, ela está pronta para falar, tá tudo bem, tá? Ela não vai ficar em pânico, ela simplesmente vai nos apanhar, nos segurar e para que a gente recupere a nossa força. Então, levar a cabo essas longas empreitadas, tais como diplomar-se, que é importante, concluir, né, alguma coisa, é bom, mas a gente precisa descansar. Para as mulheres, é melhor que elas tenham conhecimento disso logo do início, como meninas, porque faz parte da nossa natureza, da nossa parte sistêmica, fazer. A suposição da força eterna do masculino é equivocada. Trata-se de uma introjeção cultural que precisa ser desviada da nossa psique. E os 3 fios de cabelo que são jogados no chão, a Clarice ainda fala, né, como um ditado, jogue um pouco de ouro no chão. Fala de jogar algumas palavras no chão, o cabelo simboliza esse pensamento daquilo que emana da cabeça, jogar o cabelo no chão ou fora, né, torna o menino, de certa forma, mais leve. Então, o que a Marina colocou aí está certo. Na realidade, essa iniciativa, que às vezes a gente deixou de brilhar, às vezes tem algo que está aqui que a gente não sabe por que, a gente tem que jogar, não vai fazer falta, tá? Então, é um meio poderoso da gente renovar, deixar aí alguma coisa, falar, peraí, deixa eu passar, deixa eu falar besteira. Às vezes eu vou ver série, eu fico vendo 2, porque eu não quero pensar em nada. Pego uma série bacana e não quero pensar em nada, não quero ler livro inteligente, quero ver série boba, sabe? Quero ver coisa água com açúcar, não quero ficar pensando, quero sentar na frente da praia e não fazer nada. Então, arranque 3 fios de cabelo da sua iniciativa jogando-os no chão. O som da queda de algumas das nossas muitas ideias podem se transformar numa espécie de proclamação de uma nova era ou de uma nova oportunidade. Então, para a gente passar esse fim de semana lindamente, vamos limpar as nossas águas, vamos tirar delas o que está poluído, vamos abrir caminho para que o nosso rio criativo possa, então, fazer o quê? Correr suavemente.